Um adulto precisa ter uma força moral absurda para ir contra o grupo. Uma criança de 6 anos não vai. Não, pastor. Fala, tu bota a criança, terceiriza tudo na vida, né, da questão da criança. Quando voltar para casa, ou você refaz tudo, ou você deixa a vida te levar. E aí, negão, lá na frente vai dar problema. Vai dar problema, não tem. A dificuldade vai ser muito maior. Então, eu precisei me parar e dizer, não, o chamado tá aí. É como tu responde a esse chamado. E daí, claro que daí, para tu responder esse chamado, tem muita renúncia. Que é fácil? Não, Pergunto. não, com certeza. É fácil? Mas é mais fácil do que mandar para essas escolas do capeta aí, viu? Mas é justamente essa questão dessa ideia do direito, né? É meu direito de ser feliz, é meu direito de não me incomodar com a educação do meu filho, que ele terceiriza. É meu direito que o Estado eduque meu filho. Exato. Exatamente. A ideia do direito inverteu tudo. Exatamente. Pastor, eu queria falar com o senhor sobre construção social, uma aplicação da Revolução Francesa, né? Que a criança seria um papel em branco e a educação seria construída socialmente com todos. Né? No Brasil, a gente teve durante um bom tempo, alguns dizem que uma educação positivista, né, com as escolas técnicas abundantes e tal, e de 50 anos para cá é uma ladeira abaixo. A gente vê professores sempre pedindo aumento de salário, mas nunca uma educação melhor, uma estrutura melhor, uma base nacional curricular melhor. Como é que o senhor enxerga essa construção social hoje no Brasil? Porque ela existe, né? Ela não constrói, ela destrói. Né? Como é que o senhor enxerga isso? Construção social em que sentido? Como você fala? De desenvolver a criança, né? Desenvolver a criança para a sociedade, para a profissão. É engraçado, né? Que, não sei se é isso que você está querendo dizer, mas uma das acusações contra o homeschooling é a criança, ela tem que ser criada para a sociedade, ela tem que ir para a escola, porque assim ela vai se socializar e por aí vai. A verdade é que a escola atual, ela não socializa. Se você pensar na socialização como a ideia de ter contato com o diferente, com aquilo que é diverso e tal, a escola não faz isso. Por quê? Ora, crianças da mesma faixa etária, da mesma classe social, em silêncio, recebendo o mesmo ensino. Não tem socialização ali. Eles encontram apenas seus iguais. É na família que, de fato, você tem os diferentes. Exemplo da minha casa. Meu filho tem 16. Minha caçula tem 3. Tem um homem e uma mulher. Ele encontra o diverso. 2 adultos. Tem meninas, crianças. Estamos sempre na casa do meu pai. Tem 2 senhores. Na igreja tem todo tipo de gente. E tudo isso, como ponto central ali, partindo da família. A família é o lugar onde há mais diversidade. A família, de fato, há diversidade. Não é por acaso que a gente nota o seguinte hoje. Você vê que os jovens, eles só querem ficar com jovens. Pode reparar como os jovens só ficam com jovens. Mas é óbvio, em todos os lugares, nós somos, por conta do comunismo, ensinados que eles têm que ficar com pessoas da idade deles o tempo todo. Então, na escola, eles ficam uma boa parte do tempo com pessoas da mesma idade. Aí na igreja, separa também, o tempo inteiro. Aí separa, o tempo inteiro separando. Aí depois a gente fica surpreso com o fato de que eles não sabem dialogar com outros. Agora, meu filho sempre fez homeschooling, e mesmo quando ele era menor, a gente às vezes ia dormir na casa da minha mãe, e meu filho dormia no quarto com os meus pais. E eu lá dormindo, e meu filho, 2 horas da manhã, conversando com a minha avó, com a minha mãe e com meu pai, né, com os avós dele. Sempre teve diálogo com as faixas etárias mais distintas dele. Porque, de fato, quem melhor constrói a criança para a sociedade é a família, onde ele está seguro, onde ele recebe amor. Agora, lá naquele rolo compressor, que muitas vezes são muitas escolas, em que o moleque é destruído, ele se torna malandro, não esperto, não inteligente, malandro. Ele se torna um animal que foi tão ferido pelos outros, que agora ele vai reproduzir também isso e vai ferir muitos outros. E a questão da noção do perigo, o exemplo da bicicleta. O exemplo da bicicleta. Aí, como que quando você... Provérbios diz, quem anda com tolo vai se tornar tolo. Então, seu filho fica uma boa parte do tempo só com tolos, que são jovens da idade dele. É óbvio que ele se torna tolo. Antigamente, as crianças ficavam mais tempo com os pais. Como que se formava um adulto? Como é que se forma um adulto? Ora, como é que você vai fazer com que o seu menino se torne um homem? Ele tem que andar com outro homem.
Estão dizendo que agora vão colocar adolescência a partir de 30 anos. Vocês já ouviram falar disso aí? Eu vi 24, já me tapei de noite, imagina com 30. Então, veja bem. Agora, um menino que fica o tempo inteiro com outros meninos, é óbvio que ele vai ser um estúpido. Aí ele vai pra faculdade, fica com mais outros meninos tolos como ele. Agora, antigamente, você pega uma foto de antigamente, tinha lá o guri, né? Tinha o pai e o menino ali do lado. E o menininho era um projeto de adulto. Não é? Ele queria ser como um adulto. Agora você vê em muitas fotos hoje, se antigamente tinha o pai, cara de homem, o menininho, cara de homem. Agora é o inverso. Assim, ou seja, é o pai que se infantilizou. É óbvio que às vezes o pai tá falando, isso aqui é uma brincadeira, isso aqui é só um símbolo que eu tô falando, de como que mudou, os pais se tornando infantilizados. E aí eu tava contando lá, a gente tava falando com o deputado, quando eu era garoto, eu tava andando de bicicleta, e eu caí de bicicleta, quase me arrebentei todo. E com os meus amigos ali, isso é o máximo. Ou seja, o perigo, a estupidez era celebrada, porque o jovem é totalmente racional, totalmente tolo. E aquilo era celebrado. E a gente buscava mais perigo ainda. Mas, meu filho, a gente gosta de andar de bicicleta, e aí a gente vai pro trabalho de bicicleta, e eu e ele. E ele cometeu um erro lá, aí eu levantei, ele tava todo ralado. Falei, você presta atenção. Porque às vezes a gente só tem uma chance de ser besta. Você cai, se arrebenta, você morre. Acabou com a sua vida. E tem outra coisa, essa bicicleta eu paguei uma fortuna. Agora, então ele andando com um homem, a perspectiva dele é diferente. Totalmente diferente. Outro exemplo. Desde cedo, antigamente, se trabalhava. Hoje é proibido. O meu filho, um dia, ele gastou, acho que umas 10 horas para editar um vídeo. Que é meu filho que toma conta do meu canal. Ele terminou e na hora de enviar o vídeo, de subir, alguma coisa assim, ele apertou um botão errado. Perdeu todo o trabalho dele de 10 horas. Nossa. Nenhuma lição no mundo será mais importante para ele do que essa, para formar responsabilidade nele. Mas hoje você esvazia a responsabilidade dos meninos. É óbvio que ele não está sendo construído para a sociedade nem para lugar nenhum. Então a grande questão então do homeschooling, o quanto que ele é tão poderoso, é que ele faz com que esses meninos estejam mais perto de seus pais. É engraçado que lá na minha igreja a gente tem algumas crianças, até bastante criança, que foi educada em casa. É engraçado como que as pessoas de fora, elas falam o seguinte, rapaz, esses meninos da sua igreja têm cara de macho, né? Tem cara de homem, tem um semblante mais... Mas é óbvio, eles andam bastante com os pais, estão boa parte do tempo com os pais, estão com os jovens, mas o é como se fosse o spa, vai. Ele vai lá estar com os jovens, mas é de vez em quando. Mas na maior parte do tempo ele está com a família dele. Então, é isso que foi perdido por meio da escola atual. A escola, a gente não é contrário à ideia da escola, a gente é contrário à ideia da escola atual, nos moldes atuais, em que se sequestra a criança, fica lá por 15 anos, por um período tão longo. Nos Estados Unidos, diz o Taylor Gatto no seu livro Emburrecimento Programado, nos Estados Unidos, lá nos primórdios, nas colônias, a escola se restringia a um período bem curto do ano. No restante, a criança estava na onde? No campo, com o pai, aprendendo na igreja, em outros lugares. A escola era um período curto. Hoje, se sequestrou as crianças. E é óbvio que isso é um projeto comunista, justamente para fazer isso mesmo, para distanciar as crianças dos adultos. Tem um livro, que é clássico, né, que é A Revolução dos Bichos. Esse livro retrata de maneira figurada o período em que Stalin toma conta do poder na União Soviética, em que os comunistas tomam conta. E aí acontece o seguinte, tem um episódio muito interessante. Tem lá os animais, que eles representam os comunistas, enfim, o povo, e os porcos são os líderes. E um dos porcos, ele faz o seguinte, ele pega os filhotinhos de uma cachorra e tira os filhotinhos do convívio da cachorra e leva para o sótão. Depois de muitos anos, o cachorrinho surge. Só que agora não é mais cachorrinho, é um cachorrão. E defendendo o porco. E não defendendo a família, defendendo o porco. Que no caso ali representa o Stalin mesmo. Isso aqui é uma figura para retratar como que os comunistas fizeram. Eles sequestram as crianças e aí doutrina a criança. E distancia essa criança do pai, distancia essa criança de tudo. A escritura não diz, ensina a criança no caminho que deve andar? Os comunistas ouviram, os cristãos não têm ouvido. Os comunistas ouviram. Pode deixar que a gente vai ensinar, já que vocês não querem, nós vamos ensinar, nós vamos educar. E aí você tem uma juventude totalmente separada dos seus pais. Como que a gente explica o fato de
Às vezes você encontra tantos pais cristãos piedosos, que são crentes de verdade, mas os filhos deles não seguem a fé cristã mais, porque não foram eles que educaram os filhos. Imagine o seguinte, você envia o seu filho para um colégio romano, de segunda a sexta, durante longas horas por dia, durante 15 anos. Depois, quando o seu filho atinge 15, 16 anos, você fica surpreso com o fato de que seu filho parece um romano? É isso que a igreja cristã tem feito. Enviamos para os romanos e depois ficamos surpresos que os nossos filhos se tornaram romanos. E numa época em que eles não têm habilidade ainda, como eles dizem, eu não quero colocar o meu filho numa bolha. Ah, não quer? Faz o seguinte então, envie-o para aqueles lugares onde há tráfico de drogas. Já que um ambiente seguro é ruim para o seu filho, envie-o lá no meio da criminalidade, aí ele vai ser esperto. Isso é um absurdo. Na realidade, Jesus enviou seus discípulos somente depois de 3 anos, e eles já eram adultos, treinando-os sistematicamente. Então, esse papo de enviar uma criança de 6 anos para ser um missionário, porque eu não quero colocá-lo numa bolha, ele não tem capacidade moral, intelectual e cognitiva para resistir ao professor que você falou para ele obedecer. Vai lá, filho, obedece o professor. Vai lá, filho. Aí o professor vai e ensina um monte de coisa errada. Com 6 anos, esse menino vai ter capacidade moral e intelectual para dizer, professor, o senhor está errado, professor. Não vai. Então é uma ilusão. Não estamos enviando missionários mirins para a escola. Ele volta para dentro de casa e ainda doutrina o pai. E aí tem um fenômeno de grupo também. Exato. Ele vai silenciar. O grupo silencia, ele silencia. Raramente, excepcionalmente, alguém vai levantar e contrapor. Raramente. O que o deputado está falando é tão verdadeiro que tem um livro chamado Maquiavel Pedagogo. Esse livro, boa parte do livro, deputado, é só de citação das grandes organizações mundiais, canhotas, que tinham o objetivo de conquistar a educação. Eu falo tinham porque já conquistaram. E aí você tem lá, por exemplo, da maneira que eles iriam fazer isso, eles tinham um estudo, um trabalho de psicologia que eles fizeram o seguinte, ó. Eles colocaram várias pessoas numa sala e um quadro negro ali. E eles faziam várias linhas, assim, ó, na vertical. E uma visivelmente menor do que as outras. Visivelmente. E eles perguntavam, qual linha é menor? E tinha lá uma pessoa que não sabia do combinado. Todos os outros eram atores, e eles respondiam de propósito, incorretamente. Era visível qual era menor, e eles erravam. Qual foi o resultado? Que a maioria seguia o grupo. Tem um vídeo famoso também da internet, acho que é uma caneca verde. Você já viu? Uma pasta verde, né? Isso. Uma pasta verde, a professora, vocês vão dizer que é rosa, sei lá qual cor que era, né? Vocês vão dizer que é rosa. Quando chegar o aluno, vocês vão dizer que é rosa. E aí, beleza, aí chega um aluno atrasado e a professora pergunta para os outros, que cor é essa pasta? É verde. E aí todo mundo de propósito erra, é rosa. Quando ele ouve a primeira pessoa, ele fala, ele dá risada. A segunda pessoa repete, é rosa. Aí ele, a terceira ele já começa, eu acho que eu que tô errado. E ele diz, é rosa. É o que o deputado falou, a questão do grupo. Eu tenho barba aqui, né? Mas eu tinha uma época que não tinha esse negócio de barba lá não, né, na minha região. Acho que de modo geral, aí sei lá. E aí não tinha esse negócio de barba. E eu falei, eu nunca vou usar barba. E aí, de repente, meu irmão barbudo, não sei quem barbudo, a hora que eu vi, eu tava barbudo. Se um adulto, ele é influenciado. Um adulto precisa ter uma força moral absurda para ir contra o grupo. Uma criança de 6 anos não vai. Não, pastor. Só acrescentando, e hoje o Estado está praticamente obrigando a partir dos 4 anos, né? Estão se apropriando das nossas crianças e condicionando a maneira delas pensar cada vez mais. É por isso levar mais cedo, né? Um dos idealizadores do Jardim de Infância nos Estados Unidos, esqueci o nome dele, ele falava assim, ó. Daqui a pouco vem. É citado isso no livro Fascismo de Esquerda. Ele dizia o seguinte, John Dewey, ele dizia assim, devemos tirar as crianças o mais cedo possível de suas casas para torná-las o mais diferente possível de seus pais. Meu Deus. Pastor, eu tenho uma pergunta que o Elisandro pode responder também. O senhor falou sobre a influência de entidades na educação. O Rosas Rushdoni... bom demais, hein? Muito bom. Ele cita, no livro Esquizofrenia Intelectual, ele diz que a família Rockefeller, na década de 50 ou 60, não me recordo agora, encomendava pesquisas para influenciar
o governo federal e os estados na educação, querendo uma educação igualitária para todas as crianças, porque afinal de contas eles precisavam de trabalhadores. E o Rushduni entra na briga pela educação clássica e o homeschooling. Dizem que ele é um dos pais do homeschooler. Exatamente. Do homeschooling. Calvinista, né? Desconhecido, né? Desconhecido. Poxa, é um grande... Ele tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui hoje. Tudo que a gente está falando aqui o tempo inteiro, de ter uma cosmovisão cristã, tudo. Exatamente. Como é que o senhor vê isso hoje? Vamos falar do Brasil, né? Essa influência de grandes entes externos na educação. Vou dar um exemplo. Aqui no Brasil... O deputado começa a responder. A Cogna... Não, pode falar. Você veio de longe para isso. É uma pergunta complicada. Aqui no Brasil, a Cogna, que é dona da Croton, que é dona da Uniriter, a Anhanguera, várias universidades do Brasil, você vai lá ver quem é que é dona da Cogna. Tem a Alaska Investimentos, que é aqui do Brasil, tem a BlackRock, tem a JP Morgan, né? JP Morgan é um braço americano da família Rothschild. Estão dominando a educação superior no Brasil. Né? O senhor acha que há esse lobismo no Brasil? Eu acho que sim. Tanto para a questão do homeschooling quanto né? na educação? Tudo há, né? Vou começar a falar um pouquinho sobre os Estados Unidos. O Taylor Gatto também tem a mesma tese. O Taylor Gatto, no seu livro Emburrecimento Programado, acho que Armas de Instrução em Massa, ele também tem a mesma tese. Ele fala o seguinte, ó. Por que o nome do livro dele é Emburrecimento Programado? Não é que os donos da educação tinham um plano para a educação que deu errado. Não. O plano era emburrecer todo mundo. Por quê? Porque os grandes empresários precisavam de empregados. Exato. Burros. Se você é um faraó e você tem um projeto de construir uma grande pirâmide, você não precisa de carregador de pedra que pensa. Exato. Ele é um concorrente seu. Então, a própria ideia no Brasil de todo mundo ter uma tara por faculdade. Alguns vão ter que fazer, infelizmente. Mas a tara pelo diploma. A tara. Na prática, o diploma é que você vai ser empregado de alguém. Então, você não molda na cabeça do brasileiro a ideia do empreendedorismo. Então, esse cara vai fazer faculdade, vai trabalhar em alguma indústria. Então, o que a gente vê lá na tese de Rushduni e também do Taylor Gatto esse processo escolar da escola moderna é deixar todo mundo burro, porque a gente não vai ter empreendedor. Ou seja, nós vamos continuar mandando em tudo. Nós seremos os donos das grandes empresas e vocês ficarão aí. Então, essa foi uma maneira também de eliminar a concorrência. Eliminar a concorrência. A escola de massa atual, nesse processo de emburrecimento, e no Brasil isso acho que é pior até do que nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você ainda tem uma cultura maior de empreendedorismo, que você também tem uma legislação mais propícia a isso. Então, aqui no Brasil, por conta de uma legislação complexa, é mais difícil abrir uma empresa, você abre uma empresa e você já é um inimigo. O empregado, por conta da o nosso ordenamento jurídico, ele é bem comunista, então você privilegia o empregado a ponto de tudo se acredita nele, se parte do pressuposto de que o empregador é sempre um bandido. Então, isso também atrapalha. Mas de pano de fundo você tem isso também. Essa ideia de que o brasileiro, ele não nem sonha com empreendimento. Você vê num filminho americano lá, um garotinho, ele tem 5 anos, ele está vendendo limonada na rua, né? Perfeito. Não é? E o brasileiro, qual que é o sonho dele? De abrir uma empresa? Não. É de passar em algum cargo público. A gente precisa. Ou a segurança da carteira assinada do FGTS. Exatamente, é o sonho dele. Na administração pública, nos cargos, seja comissionado ou na própria administração pública, se você não tem um nível superior, tu falou, vai acabar tendo que ter. Né? Se você não tem um nível superior, a discrepância do valor é muito grande. De salário é absurda. Então, o nível superior. Aí se facilitou através dos EADs e algumas faculdades, que as pessoas têm um nível superior para poder acessar. E é fato. É fato. O Estado vai conduzindo. Para isso, pensando no que você falou, eu estava lembrando de outro caso aqui, de como que sempre tem interesses por trás. Eu estava lembrando de uma tese, que é também do Rockefeller. A tese é a seguinte, que ele destruiu a medicina. Ele destruiu a medicina. Como?
Acho que é o Rockefeller mesmo. É o Rockefeller. A tese é a seguinte. Ele comprou um monte de farmácia. E aí, ele precisava vender muito remédio. O que ele fez? Aí ele comprou as faculdades também. E aí ele treinou os professores, os médicos para quê? Para serem vendedores de remédio. Porque é isso que o médico é hoje. Ó, eu nunca cheguei a investigar mais profundamente se essa tese é verdadeira. Mas aqui, na ponta aqui do iceberg aqui, o que eu vejo são médicos assim. Sim. Se a causa é o Rockefeller, eu ainda não investiguei. Mas é isso que eu vejo. Os médicos são vendedores de remédios. Eu vou dar um exemplo clássico que sou eu. Eu tinha queimação. Quer dizer, eu nem sabia que era queimação. Porque aqui a gente fala, acho que é azia, né? Azia. É. E aí, eu tinha... Traduzindo pro gauchês, tá? Tá bom. Não, acho que lá também fala azia também. Também fala. Tem um remédio que é azia, contra a azia e a queimação. Viu? Então acho que são sinônimos. Mas aí, o que acontece? Né? A azia, né? Acontece isso mesmo, queimação mesmo. E sobe, e minha garganta ficava então com dor. Eu, como infeccionada, enfim. E aí eu pensava que era por causa do meu trabalho como pastor. Uma vez eu fiquei 1 mês sem pregar, porque... E o que acontecia? Eu ia pro hospital, tacava lá um remédio lá, passava, pum. Eu fiquei uns 10 anos assim. Uns 10 anos. Até que um dia, fui ao médico, e ele falou, olha, o que você tem? Você tá com queimação. Aí ele foi, fez o exame, você tá com queimação, então você não tem problema na garganta, você tem problema aqui. Mas aí o que ele fez? Omeprazol em mim, na goela. Omeprazol na goela. Até que um médico de verdade me disse, não. Por que você tem azia? Hábitos errados. Exemplo, um deles. Volta tarde da noite para casa, como pastor, comia 11 horas e dormi. Isso faz mal. Outra coisa, talvez comer e beber junto. Eu faço, mas de vez em quando. Hoje que a gente vai na churrascaria daqui a pouco, aí vai. Comer e beber junto. Mas no dia a dia não vou. Enfim, alguns hábitos que eu estava tendo, hábitos incorretos. Então, o problema estava ali. E o remédio, o omeprazol, ainda geraria outros problemas. E aí, eu teria depois o omeprazol, depois mais um outro para resolver o problema que o omeprazol gerou. E aí, por isso que você chega na vida adulta, na velhice, você tem uma farmácia em casa. Então, assim, me parece, pelo menos aqui, na ponta final aqui, os médicos são vendedores de remédios. Eles não são médicos mais. E aí você nota que lá atrás, onde eles foram formados, na faculdade, porque um empresário... Então, olha que terrível. Fazendo um paralelo com isso, eu trabalho há 20 anos numa farmácia de manipulação. Sou empreendedor numa outra. Mas o que acontece? A gente sempre... A manipulação é um pouquinho diferente. Ela trabalha justamente o tratamento da causa e não o sintoma. Exato. E aí, fazendo um paralelo com a indústria farmacêutica e a educação, é justamente isso. Eles